Então vamos começar com uma curiosidade. Em 2021, o Norte Pioneiro foi o segundo lugar mais visitado do Paraná, perdendo apenas para o litoral. Então, antes de mais nada, vamos começar conhecendo o Norte Pioneiro. Atualmente ela é limitada a leste pelo rio Itararé, ao norte pelo rio Paranapanema, a oeste pelo rio Tibagi e ao sul os limites municipais de São José da Boa Vista, Venceslau Braz, Tomazina, Pinhalão, Ibaiti e Curiúva. O Norte Pioneiro possui 46 municípios, e 5 micro-regiões. Então vamos conhecer as 5 micro-regiões primeiro. A micro-região de Venceslau Braz, a micro-região de Ibaiti, a micro-região de Jacarezinho, e a micro-região de Cornélio Procópio e a micro-região de Açaí. Antes o Paraná era habitado pelos povos indígenas, os caigangues, os guaranis e os kaiowá. Também havia outras etnias que aqui habitavam, mas essas eram as 3 principais. A primeira bandeira que se tem notícia que passou pelo Norte Pioneiro foi feita por Jerônimo Leitão em 1565. Provavelmente outros bandeirantes passaram por aqui em busca de pedras preciosas e índios, mas a primeira que a gente tem notícia que passou pelo Norte Pioneiro foi do Jerônimo Leitão. Nesse mapa aqui, ele é mais atual, está lá em meados do século XIX. A gente consegue ver como que era a migração dos indígenas. Até no livro do Norte Velho e Norte Pioneiro tem a passagem desses caigangue que vieram lá de Guarapuava até Jataizinho e São Jerônimo da Serra. Isso é história para um outro vídeo. Então vamos entender como é que era. Primeiro, com o Tratado de Tordesilha, a região que a gente conhece como Paraná hoje fazia parte da Espanha e era conhecida como Província do Guairá. Os espanhóis foram os primeiros a colonizar essa região. Os espanhóis, juntamente com os jesuítas, criaram as missões. Uma das primeiras foi lá em Guairá e chamava a região onde hoje é o Paraná de Província do Guairá. Os limites da linha em Tordesilha era difícil de medir na época, por se tratar de uma linha imaginária e não tinha equipamentos adequados. E após a União Ibérica, então lá no século XVII, espanhóis e portugueses decidiram que a divisa não seria mais a linha imaginária, e sim seria aqui no rio Tibagi. Eles preferiam usar fronteiras naturais, porque na época os equipamentos de medição era muito difícil, então era mais conveniente usar as fronteiras naturais. Os espanhóis eles estavam respeitando esses limites. Já os portugueses, eles fizeram várias bandeiras para capturar índio, porque era mais fácil capturar os índios que estavam nas missões, que estavam pacificados, do que os que ainda não estavam catequizados. Depois o limite mudou-se lá para o Rio Paraná, que é o limite atual do Brasil hoje. Os bandeirantes Raposo Tavares e Manuel Preto fizeram bandeiras pela província do Guairá, saqueando as missões e capturando os índios, para levarem como escravizados, para serem vendidos em São Vicente e até para a Bahia, pois acreditavam que estavam no seu direito. Cerca de 60 mil índios foram capturados. Não há registro desses 2 bandeirantes passando pelo Norte Pioneiro. Os espanhóis e os índios catequizados migraram então para o Rio Grande do Sul e fundaram as 7 missões, os 7 povos das missões. No final do século XVII, começo do XVIII, o Paraná fica meio abandonado, tanto pelos espanhóis quanto por portugueses. E os indígenas eles voltam a ocupar a região. Agora, para contextualizar, antes de 1853, o Paraná não existia, ele fazia parte da província de São Paulo, como a gente pode ver na imagem aí. Só que o processo emancipatório ele começa antes de 1853. Ele começa, na verdade, em 1811, com Joaquim Correia de Sá indo até a corte portuguesa e apresentando ao Dom João VI, o príncipe regente, um processo de emancipação. Só que o pedido foi negado pelo príncipe. Em 1821, a Conjura Separatista, liderada por Floriano Viana, elaborou um novo projeto, que foi novamente negado. Mas com a Guerra dos Farrapos, em 1835, que estourou lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e a Revolução Liberal em Barbacena, Minas Gerais, e Sorocaba, São Paulo, se o pessoal de Curitiba adere a qualquer uma das 2 revoluções, podia criar um racha aqui no governo imperial, até criando um novo país, um novo estado. O governo imperial, então, ele faz um acordo com os paranaenses, com os políticos paranaenses. Se o Paraná não aderisse a nenhuma das 2 revoluções, o Paraná seria desmembrado de São Paulo. Em 1843 é apresentado o processo de emancipação política do Paraná. Porém, os políticos paulistas não queriam que o Paraná desmembrasse. Então, só em 1853, no dia 2 de agosto, que o processo foi aprovado. No dia 19 de agosto,
foi a sanção e no dia 19 de dezembro foi a instalação da província e a inauguração da província do Paraná. Então o primeiro presidente da província, Zacarias de Góes e Vasconcelos, começa a construir várias estradas, divide o Paraná em 3 comarcas, de Curitiba, de Paranaguá e a comarca de Caço, a qual o Norte Pioneiro fazia parte. Só que agora a gente tem que entender por que teve essa ocupação. Eu vou colocar aqui no mapa mais ou menos o limite do Paraná. Então vamos entender como que houve, por que eles vieram para cá. Tem vários motivos, né? Cada pessoa que veio, ela tinha o seu motivo em particular. Mas os principais motivos a gente vai colocar aqui. A expansão do café. Lembrando que o café começou, né, em São Paulo e a expansão para o oeste também tinha como marco, né, aqui o Paraná. Só que nessa época, em meados do século XIX, não era tão expressivo ainda. Depois foi o final do ciclo do ouro. Aqui nas Minas Gerais, as terras já estavam cansadas e o ciclo do ouro já estava acabando. Outro fator importante é ocupar o valuto. O que quer dizer? Essa região do norte pioneiro do Paraná, ela tinha, não só o norte pioneiro do Paraná, todo o norte do Paraná tinha um vazio demográfico. Ou seja, né, tinha poucas pessoas. Até por questões de fronteira, né? Agora os mais importantes, vou colocar aqui, que é o Caminho de Viamão e a Revolução Liberal. Esses dois foram os principais. Então a Revolução Liberal, ainda na regência em 1840, quando Dom Pedro II entra, ele assume o governo, começa o segundo reinado. Em 1842 acontece a Revolução Liberal, liderada pelo padre Diogo Feijó. E muitos deles, já com suas terras cansadas, decidem vender suas terras no sul, principalmente aqui no sul de Minas, e descer para o sul do Brasil. Alguns deles ficam aqui no norte do Paraná, porque as terras eram mais baratas. Vendia-se um alqueire de terra lá em Minas Gerais, comprava 5, 10 aqui no norte do Paraná. Outro importante é o Caminho de Viamão, que eu vou abrir aqui. O Caminho de Viamão era uma estrada que saía do Rio Grande do Sul e ia até Sorocaba. E nessa estrada criaram-se várias cidades, várias vilas, né, para acampar a tropa. E esse pessoal não era só os pessoal do Rio Grande do Sul, também tinha mineiro, que essas terras já estavam cansadas. Outra forma de ganhar dinheiro era buscando lá no Rio Grande do Sul e via até Sorocaba para vender na feira. Um desses tropeiros mineiro, que é o Domiciano Corrêa Machado, ele fica sabendo em Itararé que a região do norte do rio Itararé, ela era uma região, né, que não estava ocupada. Ele fica sabendo que tem terras devolutas ao norte do rio Itararé, nas margens esquerda. Isso ainda em 1842, ou seja, fazia 2 anos que a gente estava no segundo reinado. Dom Pedro II tinha apenas 16 anos de idade. A primeira colonização do Norte Pioneiro, a gente tem 2 frentes colonizadoras. Uma em Jataí e São Jerônimo da Serra, a mando do Barão de Antonina, e a outra em São José do Cristianismo. Ela foi comandada pelo Domiciano Corrêa Machado. Tá aqui, ó, 1840 até 1860. E depois, continuando no século XIX, ela evolui e vai até Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, aqui também liderado por mineiros. Agora a gente vai falar dos primeiros núcleos urbanos que surgiram. O primeiro núcleo urbano que surgiu foi São José do Cristianismo. Domiciano Corrêa Machado, ele sabendo, passando por Jaguaraíva, no Caminho de Viamão, ele fica sabendo dessas terras devolutas. Então ele vai até Faxina, que atualmente é Itapeva, né? E lá ele tem a confirmação, lá na igreja, na paróquia, que as terras não tinham dono. Toda essa região não tinha dono. Então ele registra a sua posse lá em Faxina, volta para Minas, e lá, né, ele vende posteriormente a sua fazenda para o seu irmão. Então ele vem com sua família, funcionários e escravos, e funda São José do Cristianismo. Isso em 1842. Então, para entender, São José do Cristianismo, no primeiro censo de 1872, compreendia aqui de Ribeirão Claro, Tomazina também estava dentro, até São José do Boa Vista, de São José do Boa Vista atualmente até Ribeirão Claro, tinha 3.572 habitantes, né, dos quais eram 1.927 homens, 1.645 mulheres, 3.297 pessoas livres e 275 escravos. Então, ou seja, os primeiros mineiros que vieram aqui, eles eram escravocrata, né, patriarcal e latifundiários. Então o primeiro núcleo urbano é São José do Cristianismo. Atualmente, São José do Cristianismo não existe mais, está em ruínas. Foi absorvida, faz parte, está dentro do município de São José da Boa Vista. O segundo município, núcleo urbano que foi criado, foi também São José da Boa Vista, que fica aproximadamente a 8 km de São José da Boa Vista. E foi fundado também por intermédio do Domiciano Corrêa Machado, com a doação de terras de Bernardino Manuel da Silva. Atualmente, na Boa Vista, chama São José da Boa Vista. Já um terceiro núcleo urbano
foi colônia mineira. Joaquim José de Sene, ele e seus camaradas, eles saíram de Itararé, desceram o rio Itararé e adentraram a mata. E na hora que chegaram no cume da Serra dos Pereira, subiu no alto de uma grande árvore gameleira e, avistando as serras da Boa Vista, do Salto Bonito e da Gabiroba, aligou dos seus pés ao horizonte e tomou posse de toda a área que avistava, num total de 10 mil alqueires. Só que o Joaquim José de Sene não criou, nenhum povoado. E as terras passaram por várias pessoas. Quando chegou na mão dos Caetano de Carvalho, que eles chegaram à região acompanhados de muitos homens, mulheres, filhos, totalizando 15 famílias, composta a aproximadamente 150 pessoas, e fundaram o núcleo de Colônia Mineira. O nome Colônia Mineira foi dado por um capitão da época, Tico Lopes, e hoje é Siqueira Campos. Em 1853, a mando do Barão de Antonina, cria-se então a Colônia Militar de Jataí, os aldeamentos São Jerônimo da Serra e São Pedro de Alcântara. Essa região, vale um vídeo só para ela. Tem muita coisa muito interessante, então eu não vou adentrar aqui nos detalhes, mas tem muita informação, muito relato de confrontos dos indígenas, os caigangues com os kaiowá. Também aqui merece uma história só da parte da questão indígena. Então, se vocês quiserem, deixa no comentário, que eu posso trazer no próximo vídeo. Esse vídeo é só os primeiros núcleos urbanos. Um resumo de como se deu os primeiros núcleos urbanos. Então, no próximo vídeo, a gente começa a especificar cada um deles. Então, continuando. Em 1854, João Barbosa e Ana Barbosa, elas adquirem terras, compram, até do Joaquim José de Sene, e montam uma fazenda que vira um núcleo urbano também, que era chamada de Barbosa no começo. Atualmente é Santana do Itararé. E outro núcleo urbano, um dos mais importantes. Muitos acreditam que foi o primeiro, mas segundo os estudos não foi o primeiro, mas não deixa de ser importante. Vai ter um vídeo só sobre ele. É a Nossa Senhora da Conceição de Tomazina, que é Tomazina, fundada em 1867 pelo Major Thomas. Major Thomas e Domiciano Corrêa Machado, eles eram amigos. Os dois eram maçom. O Major Thomas compra do Domiciano Corrêa Machado. Ele parte de Itajubá, Minas Gerais, com uma comitiva de aproximadamente 200 indivíduos. Continuando, em 1886, a família fluminense do Antônio Calixto se instalou próximo ao rio Jacarezinho. Só em 1888, que a família mineira dos Alcântaras se estabeleceu na região dos Calixtos e fundaram a cidade de Ourinho, que posteriormente mudou para Nova Alcântara e depois para Jacarezinho. Os Alcântaras que vieram aqui para Jacarezinho, eles eram muito ricos. Até eles financiaram a Guerra do Paraguai, o governo imperial. E também, quando eles vieram, trouxeram muita gente com eles, até professoras, médicos, até professora de piano para filhas deles. Também cabe um capítulo só para a história deles aqui. Então, antes de todos esses núcleos urbanos aqui que a gente colocou, talvez o primeiro que se instalou, foi o Porto de Maria Ferreira e o núcleo urbano de Espírito Santo do Itararé. Antes da chegada desse patriarca, no caso os Caetanos de Carvalho, os Barbosa, os Corrêa Machado, Major Thomas, os Alcântaras, antes desses patriarcas chegarem, as primeiras pessoas que chegaram aqui foi aqui no Porto Maria Ferreira, que fundaram o Espírito Santo do Itararé. Antes dos patriarcas chegar, tinha muito foragido da polícia ou desertores do exército, pessoas que vinham pescar. Então tinha muitas pessoas, tinha alguns poceiros que se instalaram por aqui. Esses poceiros não tem registro sobre eles. A única que tem é a Dona Maria Ferreira. Os primeiros colonos que a gente tem registro, eles se instalaram na margem esquerda do rio Itararé, na confluência com o Paranapanema. É uma mulher mineira, Dona Maria Ferreira, que com o marido foragido da polícia e seus 2 filhos foram os primeiros habitantes da região. Esse lugar passou a chamar de Porto Maria Ferreira. Dona Maria navegava pelo rio e ia até a cidade de Piraju, comercializar principalmente pele de animais. Acreditava que seu marido era foragido, pois nunca se aproximava da cidade de Piraju. Pesquisas recentes descobriu que seu marido era Francisco Ferreira dos Santos, foragido da justiça mineira por crime cometido lá em Ouro Fino. Mais tarde, perto do Porto de Maria Ferreira, criou o núcleo urbano de Espírito Santo do Itararé. Esse núcleo urbano ele foi próspero também. Assim como São José do Cristianismo, eles tinham loja maçônica, paróquia, cartório de registro. Só que Espírito Santo do Itararé, ele está submerso na represa de Chavantes. E São José do Cristianismo, ele não existe mais, o pessoal começou a deixar. Os dois, por serem muito perto do rio, tiveram muito caso de maleita, Então as populações começaram a deixar. Em São José do Cristianismo, eles foram absorvidos por São José do Boa Vista e em Maria Ferreira, Ribeirão Claro, que absorveu aquele pessoal. E a economia? Como que era feita a economia?
A economia aqui, basicamente, ela era de subsistência. Né? Não circulava, aqui no norte, pioneiro, não circulava muito moeda, não tinha muito dinheiro. Era na base de troca, só que bastante produtos como algodão, arroz, feijão, tabaco e principalmente suínos. A sociedade ela era patriarcal, escravocrata e latifundiária. O pessoal aqui do sul, ficava mais ao sul aqui, eles faziam praticamente o comércio deles com São João Batista do Rio Verde, que é Itaporanga, e Faxina, né, Itapeva. O pessoal mais ao norte, eles faziam, né, o comércio praticamente com Piraju e Fartura, no estado de São Paulo. O pessoal aqui da colônia militar, né, e do aldeamento, eles ficaram um pouco isolados, né, eles não tiveram o sucesso que o Barão de Tonina almejava. Então eles acabaram ficando um pouco isolados. Antes você pergunta, cadê Venceslau Braz, né? Ou São José do Boa Vista, ou Cornélio? Né? São cidades que são mais importantes hoje, Bandeirantes. Eles têm mais protagonismo no Norte Pioneiro. Que nessa primeira ocupação, eles ainda não tiveram a sua fundação. Eles vieram posteriormente. E vai ter um vídeo, o próximo vídeo vai ser para falar dessas outras cidades, da fundação dessas outras cidades, uma linha do tempo. Então nesse mapa aqui a gente consegue observar que na criação da província, né, do Paraná, o Norte Pioneiro tinha praticamente, né, uma unidade administrativa, que era a Vila de Castro. Depois, já em 89, no caso não está São José do Cristianismo aqui, porque já passou para São José do Boa Vista. Então São José do Boa Vista e Tomazina eram as duas unidades administrativas aqui do Norte Pioneiro. Já em 1920, a gente vê que já aumenta. Temos São José do Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina, Santo Antônio, Ribeirão Claro, Carlópolis e Jacarezinho. Daí pra frente, de 1920 pra frente, a gente tem a criação dos outros municípios, né? A gente vai entrar em detalhe no próximo vídeo. Mineira, Siqueira Campos, Tomazina, Carlópolis, Ribeirão Claro, Santo Antônio da Platina e Jacarezinho. Então, para finalizar esse vídeo, por que chamamos de Norte Pioneiro? Antes, a denominação era Norte Velho, só que ela era um pouco pejorativa, né? Algo velho estragado. Então, temos duas fontes aqui de quando que mudou o nome para Norte Pioneiro. A primeira, do Rui Wachowski, que fala o seguinte, abre aspas, o Norte Velho foi o primeiro espaço ocupado na região. O início da sua colonização retrocede historicamente aos tempos imperiais. Convencionou-se considerar a sua área geográfica, o território compreendido entre os rios Itararé, Tibagi e Paranapanema. Por conseguinte, a microrregião do Norte Velho compreende neste estudo uma área de aproximadamente 16 mil km². Como a expressão Norte Velho feria alguns escrúpulos éticos, um radialista da região difundiu a expressão Norte Pioneiro, hoje também atacada e utilizada. No segundo livro de Joaquim Vicente de Souza, no dia 19 de março de 1964, na cidade de Jacarezinho, reunimos-nos um grupo de representantes da lavoura, representando a Associação Rural de Siqueira Campos. Ali também estive, aproveitando de uma boa oportunidade e para variar o tema específico tão tenebroso. Pedi a palavra e lancei a ideia de se denominar a nossa região de Norte Pioneiro, em substituição à de Norte Velho, de então meio pejorativa, e obtive um esplêndido sucesso pela aclamação entusiástica de todos os presentes. Então é isso, espero que gostem. Deixe aí nos comentários de qual cidade você é.